E olha, o nosso assunto agora é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está completando, inclusive, 30 anos. Maravilha, hein? Sobre os avanços na proteção dos menores, a gente vai conversar agora com a juíza doutora Fátima Pirauá, que está conosco, inclusive, ao vivo, direto de casa, do seu home office. Doutora Fátima Pirauá, mais uma vez, seja bem-vinda, um prazer tê-la aqui no nosso programa. Boa tarde. Eu que agradeço, Wilson. Muito boa tarde a todos os seus ouvintes. Muito obrigado, doutora Fátima. Pela sua disponibilidade. Muito bem. Doutora Fátima, esses 30 anos, claro que temos muito que comemorar os avanços, não é? Mas ainda é uma situação extremamente frágil e vulnerável de algumas crianças, não é isso, doutora Fátima? Sim, o Estatuto, eu costumo dizer, ele é para todas, as crianças e adolescentes. Mas essas, exatamente que você acabou de citar, ainda muito vulneráveis, em situações de risco, em situações de negligência, de maus tratos, de violência, né, de abuso sexual, de todo tipo de violação de direitos. Essas sim são as crianças e os adolescentes que mais precisam do Estatuto, né, Wilson? São aquelas que precisam dessa proteção integral, né, dessa prioridade absoluta que o Estatuto traz, e a defesa do melhor interesse dessa criança. Agora, doutora Fátima, muitas pessoas, às vezes, acabam criticando o Estatuto da Criança e Adolescente, dizendo que talvez protejam o menor infrator e tudo mais e tal. Na verdade, o Estatuto, ele é perfeito, né? Inclusive na sua íntegra. Porém, às vezes, as falhas estão onde, doutora Fátima? Olha, as falhas estão na política pública que precisa ser adotada, né? Na proteção a essas crianças e a esses adolescentes, na proteção, no encaminhamento, no acompanhamento às suas famílias, né? Porque os que a gente hoje nem chama, né, menores infratores, são adolescentes que cometeram atos infracionais, que na realidade não tiveram a presença do Estado na vida deles, né? A gente precisa começar a preparar e a proteger e a dar prioridade absoluta a essas crianças logo cedo. E hoje a gente tem evidências científicas de que a primeira infância, por exemplo, né, até os 6 anos de idade, é uma fase crucial, fundamental na formação do ser humano. E o que acontecer nesse período repercute na vida desse jovem, né, na vida desse cidadão, dessa cidadã. Então, se protegermos, né, e a gente tem estatísticas também de que o adolescente que comete um ato infracional, ele é recuperável, 99% de chance de se recuperar, muito mais do que o adulto que está no sistema prisional. E na maioria das vezes, eu posso lhe garantir isso, porque além de ser juíza da vara protetiva, da vara civil, eu também substituo, quando necessário, o colega da vara do ato infracional, né? A vara do criminal, assim a gente pode falar, que é a vara onde os que cometeram, né, os adolescentes que cometeram algum ato infracional vão para lá. E normalmente, quando a gente vai fazer a entrevista inicial, né, aquela primeira audiência de apresentação, que corresponde ao interrogatório do adulto, eles são adolescentes que não tiveram uma infância com escola, com saúde, com uma família presente, né, com um pai presente. Na maioria das vezes é só a mãe que sai para trabalhar e o menino fica, ou a menina, na rua. Então, o apelo da rua, né, o apelo do tráfico, o apelo de ter algo que ele não pode ter, né, um bem de consumo que ele quer ter e que lhe é oferecido com facilidade para cometer um ato infracional. Então, é muito fácil a gente só criticar, mas como o Estatuto diz, é dever da família, do poder público e da sociedade. A sociedade também precisa participar. O poder público precisa priorizar verbas para as políticas públicas. O orçamento da criança e do adolescente é prioridade absoluta de todos os poderes, para destinar verbas com absoluta prioridade para que a gente tenha crianças na escola, tenha crianças com todos os seus direitos garantidos, né? Educação, saúde, lazer, né? Esporte, cultura, convivência familiar, convivência comunitária, as famílias, né, que precisam do apoio do Estado, né, para terem um mínimo existencial para que essas crianças possam ser criadas, né, com o que qualquer adulto precisa. Imagine uma criança e um adolescente. Então,
a sociedade também é responsável, também precisa olhar para essas crianças e não querer isolá-las do convívio social, né, porque elas são seres humanos em formação, com todos esses direitos, com toda essa garantia constitucional e trazida pelo ECA, que faz 30 anos e que a gente precisa efetivar os direitos que lá estão. Perfeito, doutora Fátima Pirauá, exatamente isso. Acho que uma responsabilidade de toda a sociedade, como a senhora citou mesmo, né? Porque são seres em formação e que muitas vezes, vulneravelmente, estão em locais difíceis, onde ele só vê aquilo e ele acaba refletindo aquilo que ele recebeu, infelizmente. Muito obrigado pela sua participação, a gente fica muito feliz de tê-la aqui conosco. Nós é que agradecemos, viu? Boa sorte para todos nós e que possamos sair muito rápido dessa pandemia. Se Deus quiser, e vamos sair, se Deus quiser. Um abraço, doutora Fátima Pirauá, muito obrigado, parabéns aí pela luta sempre aí em relação ao Estatuto da Criança e Adolescente, desses vulneráveis que precisam de uma atenção importantíssima de todos nós, de toda a sociedade, como diz a doutora Fátima Pirauá, tá? 30 anos completados aí no Estatuto da Criança e Adolescente. Muito bem.